Robson, se vira nos 10. Feliz sábado a todos os irmãos. Muito bom, né? Estar aqui na casa de Deus mais um sábado, porque nós saímos daqui tão revigorados, né? Nós renovamos as nossas energias e a gente precisa muito desse alimento espiritual para sobreviver a esse mundo tão caótico, né? Principalmente agora, pós-pandemia, né? A gente fica um pouco desanimado, como o Anderson estava dizendo, aos cultos de quarta-feira nós não temos ânimo para vir à casa de Deus, mas é aqui que nós encontramos as forças, né? Aqui que nós recuperamos as nossas energias, restabelecemos as nossas energias para continuarmos firmes da caminhada cristã. Bom, iniquidade dos amorreus. Olha só que título interessante, né? Iniquidade dos amorreus. Tá, duas palavras interessantes, iniquidade e depois os amorreus. Então a lição de quinta-feira, ela inicia-se com a seguinte narrativa. Em Deuteronômio 2 e 3, Moisés continuou a recontar a história israelita e como a bênção divina, a bênção divina, eles derrotaram os seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhe deu a vitória, mesmo sobre gigantes. Então aqui, Deuteronômio capítulo 2, versículo 11, 20 e capítulo 3, versículo 13, nos diz sim que Deus deu a vitória para os israelitas, até mesmo sobre os gigantes. Então, evidentemente, nós presumimos que os frutos da fidelidade a Deus nos trazem como acréscimo as bênçãos divinas. Correto? Correto. E Moisés, então, nesse aspecto, ele era muito categórico, ele era muito enfático em relação a isso, em fortalecer ali a fé e a convicção dos israelitas. Por isso que os israelitas eram tão pacíficos, né? Por isso que eles falavam muito de paz, falavam muito dos atributos de Deus. E essa semana foi muito interessante, né? E eu fiquei bem reflexivo, porque o Anderson postou no grupo, né, um vídeo que fala sobre a expressão aleluia. Né? E o povo israelita, eles eram muito expressivos, né? Eles expressavam bastante, eles demonstravam o amor que eles tinham por Deus, né? E essa palavra aleluia trazia muito entusiasmo para o povo de Deus. E nós temos tantas expressões também que muitas vezes nós não usamos, né? Às vezes nós ficamos só num amém, um pouco, né, sem entusiasmo, meio displicentes, né? Nós somos muitas vezes displicentes, sem entusiasmo. Isso não é legal, né? O povo de Deus tem que ser diferente, tem que ter uma característica diferente dos outros. E aí, né, como de costume, eu sempre gosto muito de falar sobre a etimologia das palavras, né, o significado das palavras, para que a gente possa entender melhor o contexto que a gente está estudando, para que ele fique mais transparente. E o que é iniquidade, então? A gente precisa entender iniquidade para depois entender o que os amorreus, no caso, por que eles estavam vinculados a essa palavra, iniquidade. Bom, a iniquidade deriva do latim iniquitas atis, que significa desigualdade, desvantagem, injustiça, qualidade de iníquo, contrário à equidade, à justiça, aquilo que é injusto, oposto ao que é justo e igualitário, injustiça, ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade. Ou seja, tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, à proposta de Deus, virtudes humanas, sabedoria, agregação de valores, tudo isso, tudo que é contrário aos princípios de Deus. E aí, então, quem são os amorreus? Então, a gente já sabe o que é iniquidade. E quem são os amorreus? Para responder essa pergunta, então, nós precisamos primeiramente entender a origem dos povos. E para entender a origem dos amorreus, nós precisamos ler Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Aí nós vamos entender bem. Quem quiser ler, aí tudo pode ler, mas eu vou ler daqui para a gente tomar tempo. Bom, então, Gênesis capítulo 9, a partir dos versículos 18 até o 25, que diz o seguinte, olha só que interessante. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Enfatizem isso, não se esqueçam disso. Cã
é o pai de Canaã. 19. São eles três os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Pronto. Deles se povoou toda a terra. Somos derivados de Sem, Cã e Jafé. Através deles, a terra foi povoada. Aqui nós temos a origem dos povos. Certo? 19. Então, aqui nós estamos, sabendo disso, então nós temos a evidência, né, a confirmação da origem dos povos, do povo, né, amorreu, a partir da descendência de Cã, Sem e Jafé. 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. 22. Cã, pai de Canaã, de novo, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Olha só, ele viu a nudez do pai e foi correndo falar para os irmãos, para os dois irmãos. Será que essa atitude foi correta? O Kaique está aqui para confirmar, psicólogo. A psicologia diz, e eu gosto muito de colocar um pouco da ciência também, porque isso agrega conhecimento e sabedoria para nós. Nós temos três estruturas emocionais: o id, o ego e o superego. O superego é o moralista. Ele diz para nós o que nós não podemos fazer. Você não pode fazer isso, você não pode tomar tal atitude. O id é aquela pulsão de vida, é o que nós agimos por impulso, sem pensar nas consequências. E o ego é um conciliador, ele faz uma conciliação, uma mediação entre o superego e o id. Então ele fala, não, vamos tentar dessa forma. Então ele faz uma conciliação. Aqui nesse caso, na abordagem a partir desse contexto aqui, o que Cã fez? Ele agiu por impulso. Ele não pensou nas consequências a longo prazo, que com essa atitude que ele teve, ele traria, né, consequências graves para gerações futuras. E aí, o versículo 23 continua dizendo, vamos lá. Então Sem e Jafé tornaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Olha como eles foram honrosos. 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, ou seja, Cã. Ele soube disso. 25. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ou seja, Noé amaldiçoou o neto. Por que não o filho? Olha só, a indignação de Noé foi tão grande que ele amaldiçoou o neto. Maldito seja Canaã. Ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Maldito seja. E aí, quais as lições significativas, importantes que a gente pode extrair desse contexto? Eu sempre costumo falar, e nunca me esqueço disso, sempre faço a questão de lembrar os aspectos das virtudes humanas e as suas vertentes. Porque vejam só, Cã, ele desonrou o seu pai quando viu a nudez do seu pai. Tanto que chamou os irmãos para contemplarem aquela cena degradante, humilhante. Por isso Noé amaldiçoou o seu neto, Canaã, para que ele sentisse o peso daquela atitude irresponsável que ele teve. E aí a maldição recaiu sobre Canaã. E a gente pode até tirar uma reflexão sobre isso, a gente pode extrair uma reflexão sobre isso, porque como a origem dos povos veio, nós somos derivados de Sem, Cã e Jafé, nós sofremos com isso também. Nós sofremos as consequências desse ato de Cã, desse ato irresponsável de Cã. E então os amorreus são derivados de Canaã, né? Que deram anteriormente origem aos cananeus, que deram posteriormente origem aos amorreus. Então, quem são os amorreus? Quem são esses povos? Quem é esse povo, na verdade, né? E quais as características dos amorreus? A lição nos diz que eles eram cruéis, bárbaros, injustos, destruidores, matavam mulheres e crianças, eram algozes mesmo, assassinos mesmo. Tanto que Deus confirma isso numa interlocução que ele tem com Abraão, em Gênesis capítulo 15, 16, dizendo o seguinte: e na quarta geração, olha que interessante, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
Deus já planejava aniquilar os amorreus. Na quarta geração, ainda eles vão voltar para cá. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Os amorreus, eles conquistaram muitas terras. Muitas mesmo. E eu encontrei na internet, especificamente aqui na Wikipédia, essa descrição aqui, ó. O entorno das montanhas do sul da Judéia foi conhecido como Monte dos Amorreus, de tão poderosos que eles eram. Eles parecem ter originalmente ocupado a terra que se estende dos montes do Mar Morto até Hebrom, incorporando todo o Gileade até todo o Bazã, com o vale do rio Jordão, ao leste do rio, a terra dos 2 reis amorreus, Sion e Og. Então eles eram realmente assim, eles eram intrépidos mesmo, intrépidos, atrevidos, cruéis, entravam e destruíam tudo mesmo, sem pensar nas consequências. E para finalizar então, qual é o desdobramento daqueles que são fiéis a Deus? Porque eles começa falando de fidelidade, né? Sobre Moisés falando ali das histórias, né? Dos israelitas, como eles venceram os povos que eram contra os princípios de Deus. Qual que é então o desdobramento daqueles que são fiéis a Deus? Obviamente, evidentemente, a vitória. Tanto que no segundo parágrafo da lição está escrito: e o Senhor, nosso Deus, os entregou, os amorreus, em nossas mãos, e nós os derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as cidades e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nem um sobrevivente. Deuteronômio capítulo 2, versículos 33 a 34. Olha só, não deixamos nem um sobrevivente. A confiança deles foi tão grande, depois eles passaram a ter essa confiança em Deus e eles conseguiram derrotar esses gigantes, os amorreus. Então, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós acreditamos nos princípios de Deus, quando nós agregamos todos os valores para chegar, sempre o que eu digo, no ideal humano, que é agregação de virtudes, sabedoria, né, amor, conhecimento, enfim, né, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, ter a certeza da vitória é a nossa garantia. Então, ter a certeza e a garantia da vitória é confiar em Deus e em seu tremendo poder. Amém? E como o Anderson disse, né, para finalizar, eu acho que uma expressão que nós deveríamos usar mais na igreja e que traz assim paz e até mesmo glorifica a Deus é aleluia. Então, aleluia, louvado seja Deus. Robson, muito obrigado. Que nós possamos aqui estar no próximo sábado, cientes de que devemos estudar sempre a Bíblia, sempre as lições, pois aqui a gente consegue ver, consegue perceber a bondade de Deus, tá? E assim como Deus fez com os amorreus, infelizmente Ele também fará